Questão aleatória número 66. Nessa prova que foi para o estado de Goiás, de agente de polícia, a prova foi do tipo 1 e nessa prova a questão foi número 15. A questão diz o seguinte: Genésio é agente de polícia da terceira classe e sobre uma das suas atribuições foi feita a afirmação: ninguém policiou zonas impróprias para menores hoje. Sabendo que tal afirmação é falsa, pode-se concluir que a. Genésio policiou zonas impróprias para menores hoje? B. Genésio não policiou zonas impróprias para menores hoje? Letra C. Alguém irá policiar as zonas impróprias para menores amanhã? Letra D. Ninguém policiou as zonas impróprias para menores ontem? E letra E. Alguém policiou as zonas impróprias para menores hoje? Para resolver essa questão, eu gostaria de destacar dois conceitos. O conceito de quantificador universal e também o conceito de quantificador particular. Em alguns locais você pode encontrar também o nome quantificador existencial. E o que seriam esses quantificadores? Os quantificadores dá a entender que você está querendo quantificar alguma coisa, certo? Não é um termo muito utilizado na língua portuguesa, mas em raciocínio lógico e em matemática é um termo utilizado. O quantificador universal, quando você quer ser generalista, se referir a todo o conjunto, a todos os elementos daquele conjunto, você utiliza quantificadores universais. Por exemplo, nessa questão foi utilizado o ninguém. Ou seja, foi referenciado que o grupo todo, daquele conjunto inteiro, ninguém policiou zonas impróprias. Você poderia falar também que todo agrupamento policiou as zonas impróprias. Você poderia falar, por exemplo, também nenhum. Nenhum passarinho é rosa. Estou chutando aqui. Agora, por outro lado, você também pode se referir ao grupo de forma particular. Falar que existe pelo menos um que segue determinada regra, que segue determinada característica, que segue determinado padrão. Então você vai utilizar o alguém, o algum, o existe. E aí você vai ter variações do existe, você vai ter o existe pelo menos um, ou existe um, vai ter algumas variações. Dentro de cada grupo desses aqui, de quantificadores universais e quantificadores particulares, você tem uma subdivisão. Pode ser que seja um quantificador universal positivo ou negativo. O ninguém, você está negando, está falando que ninguém daquele grupo possui determinada característica ou fez determinada ação. Então, ele é considerado como quantificador universal negativo. O todo, você está falando que todo o conjunto atende. Seria positivo. O nenhum seria um exemplo de quantificador universal, também negativo. Do lado do quantificador particular, você vai complementar com a palavrinha não. Você vai falar assim: alguém não viajou. Algum animal não é preto. Num determinado grupo, algum gato não é preto. Existe, aí você vai colocar, existe um que não é, que não atende, você vai usar na frente aqui, ó, a negativa para você negar um quantificador particular. Beleza, e para que a gente está aprendendo esses conceitos? Porque quando você tem uma situação de afirmação falsa ou de fazer uma negação, o que é você fazer uma afirmação falsa? É você dizer que a sua negação é verdadeira. Então, a negação de que ninguém policiou zonas impróprias para menores hoje, a negação dessa proposição, ela é verdadeira. E como é que a gente nega um ninguém? E aí vem a nossa regra. A regra é a seguinte: quando você estiver utilizando um quantificador universal, você vai ter que usar para negar um quantificador particular. Se eles for um quantificador universal e estiver na sua forma positiva,
você vai usar um quantificador particular na sua forma negativa. Se estiver na sua forma negativa, você vai usar um quantificador particular na sua forma positiva. Então, o que a gente tem nessa questão? Nós temos o ninguém. O ninguém é um quantificador universal negativo. A sua negação, vou ter que utilizar um quantificador particular, beleza? Pode ser algum, existe, alguma coisa assim. Só que eu vou ter que usar ele positivamente. Então eu vou usar o alguém. Alguém. Não vai ter não na frente porque eu não quero negativo. Alguém. Negando essa questão, a gente vai ter que alguém policiou zonas impróprias para menores hoje. Resposta correta dessa questão, seguindo essa regrinha, será a letra E. Alguém policiou as zonas impróprias para menores hoje. Eu vou comentar brevemente as outras 4 alternativas. Genésio policiou zonas impróprias para menores hoje. Ora, será que essa aqui não poderia ser a resposta? Porque eu falei que ninguém policiou. Mas Genésio policiou. Sim, mas você não pode negar um quantificador universal por um Genésio, por um João, por um Pedro. Você não pode colocar aí o nome de uma pessoa, porque você não tem certeza que é aquela pessoa é alguém. Alguém pode ser o Genésio, pode ser o Pedro. Então você não pode afirmar com certeza que a sua afirmação falsa seria o Genésio. Além disso, qual seria a negação, por exemplo, da oração, da proposição Genésio não policiou zonas impróprias hoje? Não policiou. Não seria justamente essa daqui? Porque aqui eu dei nome aos bois. Eu coloquei que Genésio não policiou. Então a sua negativa seria Genésio policiou. Eu não usei Genésio aqui na nossa proposição. Então Genésio não poderia fazer parte também da nossa negativa aqui, na nossa conclusão. Okay? Então, onde tem Genésio aqui já estaria errado, a letra A e a letra B. Outra situação equivocada nessas respostas foi a seguinte. Ele colocou aqui, alguém irá policiar as zonas amanhã. Ninguém policiou as zonas próprias ontem. Mas na sua proposição você está falando do hoje. Você não pode mudar assim um advérbio para amanhã, para hoje, para ontem, para daqui um mês, para daqui um ano, para um século passado. Você não pode fazer isso. Você tem que manter, quando for qualificada a sua proposição com um advérbio, você tem que manter esse advérbio. Então, amanhã e ontem também não poderia ser. Ah, professor, mas eu já ouvi de alguns professores que o tempo verbal, numa negativa de uma proposição, não é tão importante. Verdade. Se você tem uma proposição do tipo assim, o gato é preto. Se você tiver, dentre as alternativas da negativa, tiver lá um assim, o gato não era preto, isso aqui é verdade. Mesmo o tempo verbal sendo era, ok? O gato miou, o gato mia. Você pode mudar, o gato não miou, você negar para o gato mia, tudo bem, não tem problema. Mas eu não estou identificando aqui nenhum tempo da forma que foi identificada nessa questão. Hoje posso mudar para amanhã, porque senão eu poderia colocar, não pode ser depois de amanhã? Não pode ser daqui a um ano? É futuro também. Então você não pode fazer esse tipo de modificação. Então essa é uma dica que eu dou para vocês para identificarem questões erradas. Se a gente identificou aqui que A, B, C e D estão erradas, né? Contém algum erro, você já poderia marcar a letra E, mesmo não sabendo de toda essa teoria que eu passei para vocês antes. É uma outra forma de resolver essa questão. Ok? Vou conferir rapidamente o gabarito. Vamos lá. Está aqui, gabarito de agente de polícia, prova tipo 1, e a questão foi a questão número 15. Resposta correta, letra E. Então, se você gostou dessa correção, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu agradeço e até a próxima.